Fala turminha, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Danilo Tavares, sejam bem-vindos a mais um vídeo em meu canal. Hoje vamos falar de mínimo múltiplo comum, o famoso MMC ou MEMC, e para falar um pouquinho desse conteúdo, a gente precisa entender primeiro o que é o múltiplo de um número. Observa só, vamos então saber quais são os múltiplos do número 3. Como é que a gente define um múltiplo? Basta que a gente multiplique esse 3 por qualquer número inteiro. Então, por exemplo, se eu pegar aqui 3 vezes 1, o resultado 3. 3 vezes 2, o resultado 6. 3 vezes 3, o resultado 9. Ou seja, todos esses valores que a gente encontrou como resultado aqui, eu tenho esses valores como múltiplos do número 3. Então, a gente poderia formar um conjunto aqui, ó, só de múltiplos 3, 6, 9, 12, 15 e assim por diante, a gente percebe que esse conjunto se torna infinito. Então, basta que eu multiplique aqui por 1, por 2, por 3, por que número você quiser, para a gente encontrar esse múltiplo de 3. Ok, vamos perceber então a aplicação do MMC num pequeno problema. No restaurante da família Silva, há mesas quadradas cujos lados medem 50 centímetros cada um. Então, a gente vai fazer aqui uma pequena mesa quadrada, medindo 50 centímetros de lado. Como é quadrado, a gente sabe que qual lado aqui mede 50. E mesas quadradas cujos lados medem 60 centímetros cada um. Então, você também tem um outro modelo de mesa aqui, medindo 60 centímetros cada lado desse aqui. Para comemorar as bodas de ouro dos avós, os Silva terão de arrumar as mesas em duas fileiras, com o mesmo comprimento. Então, o mesmo comprimento. Então, você tem. Qual é a situação? Você tem mesas de tamanhos diferentes, mas a família quer arrumar aqui duas fileiras com o mesmo tamanho, né, com o mesmo comprimento. Qual é a pergunta? Qual é o menor comprimento que as fileiras de mesas deverão ter? Então, observa só. Se eu formar aqui duas fileiras aqui, eu vou ter 100 centímetros. Se eu formar duas fileiras de 60, né, eu vou ter 120. Ou seja, a gente vai ter aqui tamanhos diferentes, comprimentos diferentes. E não é o que a questão pede. Então, bora continuar. Se eu pegar três cadeiras aqui, três mesas, melhor dizendo, você vai ter 150. Se você pegar 4, 200. Se você pegar 5, 250. Se você pegar 6, 300 e assim por diante. Ok? Vamos ver aqui as mesas de 60 centímetros. Se você pegar aqui agora 3 mesas, você vai ter 180. Mais uma mesa, 240 centímetros. Mais uma mesa, 300 centímetros. Ou seja, só pela figura, né, só você fazendo mesa em mesa, você já consegue responder essa questão, certo? Porque quando ele fala aqui qual é o menor, a gente sabe que se trata de um problema de mínimo múltiplo comum. Mas até então, a gente não fez o mínimo múltiplo comum, né? Pelo menos na forma padrão. Então, a gente está desenhando aqui o esquema aqui da como seriam essas fileiras. Então, a gente percebe que a gente conseguiria formar aqui, ó, mesas, né? Com comprimentos de 300 centímetros aqui, certo? Na hora que você juntasse as mesas de 50 centímetros, você ia formar aqui 6 mesas, né, de 50 centímetros, certo? E aqui você ia formar 5 mesas de 60 centímetros. Ia totalizar o mesmo comprimento. Então aqui a gente teria a resposta da questão, porque ela pergunta qual é o menor comprimento. Obviamente que se a gente continuar aqui, a gente vai encontrar novamente números que se repetem nas duas fileiras, ok? Mas como ela pede o menor, então ela quer saber basicamente o mínimo múltiplo comum. Mas, professor, se fosse uma questão com números mais complexos, como é que a gente poderia resolver essa questão? Então, a gente agiria dessa forma aqui, ó. Simplesmente passaria o famoso traço aqui na matemática, né? E aí você iria fazer o MMC. Como é que a gente faz o MMC de dois números? Você vai pegar esses dois números e colocar aqui, ó, à esquerda dessa reta. Então, eu vou pegar aqui o 50, colocar aqui, e vou pegar o 60 e colocar aqui. Agora eu vou ver quais são os... Vou fazer uma decomposição aqui em fatores primos. Então, vou ter aqui, divide por 2, sim, divido por 2. Aqui vai ficar 25, né? 50 dividido por 2 dá 25. 60 dividido por 2 dá 30. Ainda consigo dividir por 2? Sim, pelo menos o 30 eu consigo, né? Então, a gente continua. Por 2. Aqui você repete, porque não tem como dividir. E aqui, 15.
E agora eu consigo dividir por 2? Não. Então eu vou por 3 agora. Aqui eu não consigo dividir por 3, então eu vou repetir, fica 25. E aqui fica 5. 15 dividido por 3 dá 5. Continuando agora, eu só consigo dividir por 5. Então eu tenho 25 dividido por 5, resultado 5. E 5 dividido por 5, resultado 1. Ainda preciso fazer essa divisão aqui, né? Então, mais uma vez divido por 5. Então você tem 1 aqui e 1 aqui. Ou seja, eu acabei de fatorar aqui o número, né? Acabei de decompor o número aqui em fatores primos. E aí, bora ver quanto é que vai dar esse resultado aqui, ó. Como é que eu sei qual é o MMC entre 50 e 60? Fazendo a multiplicação de todos esses números aqui, ó. Então, você vai ter 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5 vezes 5. Ok? Então, bora aqui, ó. 2 vezes 2 a gente sabe que dá 4, né? 4 vezes 3 a gente sabe que dá 12. 12 vezes 5 a gente sabe que dá 60. E 60 vezes 5 a gente sabe que dá 300. Ou seja, a gente acaba de encontrar, somente multiplicando esses números aqui, esses valores aqui, ó, à direita da reta, né? 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5 vezes 5, a gente tem como resultado 300. Ou seja, qual é o menor comprimento que as fileiras de mesas deverão ter? 300 centímetros. É o menor comprimento das duas fileiras. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Por hoje é só. Um abraço. Tchau, tchau.